Olá, eu saúdo a todos os amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelo século dos séculos. Estamos de volta com mais um vídeo da série Não Haverá a Ressurreição do Corpo Físico, uma série que está sendo um terror para a fé tradicional religiosa, como também aos parciais preteristas, né? Por quê? Porque estamos aqui confrontando toda uma narrativa que eles utilizam, bíblica, né, de forma deturpada, para ensinar, como tem ensinado ao longo dos séculos, que a ressurreição que Jesus fala da Bíblia é do corpo físico, é a restauração orgânica do homem, saindo dos túmulos quando ele voltar pela segunda vez. É por isso que eles vindicam sempre a necessidade em suas mensagens, né, em seus contrapontos ao preterismo completo, de que Jesus tenha que voltar no corpo físico, os mortos tenham que sair dos túmulos, virem no corpo físico, fazer um grande encontro com o Senhor para participar do grande juízo diante do trono branco, né? Quando isso tudo vai acontecer um dia, imaginem toda a humanidade da terra, se referindo àqueles que morreram, todas presentes diante de Deus, né? No mesmo tempo, um cenário onde todos aqueles que se foram estão novamente para passar diante de um juízo, como se isso fosse literal, como se isso fosse real, que for acontecer um dia. Não tem sentido isso acontecer, não tem nenhum sentido disso ser verdade. Por quê? Porque eles não compreendem daquilo que é uma figura de linguagem para aquilo que a Bíblia expressa em seus efeitos de concretização profética. A Bíblia, ela tem uma linguagem figurada, até porque ela não foi escrita no nosso português. A língua foi hebraica e no grego, principalmente no que consta o hebraico, de toda uma cultura que se compreendia uma linguagem figurada. Tem civilizações que se comunicavam através de gravuras. Isso é muito comum, né? Vocês podem pesquisar isso muito bem. Não era diferente entre os judeus da época, que eles se comunicavam desta forma e que eles sabiam muito bem que se dava a vinda do Senhor nas nuvens do céu, o dia do Senhor, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade. Tudo isso é uma linguagem figurada que os apóstolos trouxeram em suas mensagens. Ao traduzir para o grego, houve essa dificuldade, porque os gregos tinham essa dificuldade da compreensão daquilo que tratavam os patriarcas e os profetas. E isso para nós ficou mais complicado ainda. Por quê? Porque a gente não sabemos lidar com esse tipo de linguagem associada às questões da lei dos profetas, que ficamos bitolados a um tipo de ideia que não tem nada a ver com Deus, nem com a Bíblia em tempo nenhum. E é por isso que estamos trazendo constantemente, toda semana, esses vídeos para poder trazer luz ao teu entendimento e mostrar que essa é uma verdade bastante importante que devemos considerar. Há uma relevância incrível nas questões que estamos abordando aqui. Não é brincadeira, não é um fato estabelecido por uma seita, não é interpretação pessoal, é o que a Bíblia realmente nos diz, nos leva a compreender. Nessa oportunidade eu quero falar da ressurreição de Lázaro, né? Lázaro e a ressurreição. Veja que coisa interessante, né? Porque muito se fala de que Lázaro ressuscitou do corpo físico. A ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição física. E por conta dessa ressurreição é que a ressurreição do último dia se refira a todos aqueles que virão do túmulo. Mas se você for ler o texto, você vai compreender que não tem nada a ver esse tipo de ideia que Jesus tenha passado. Na verdade, o discurso de Marta, tratando da morte de Lázaro e a ressurreição do mesmo, era completamente outra. Veja que ela fala com Jesus e como Jesus fala com ela acerca desse assunto. Veja só. Não vou ler todo o texto, porque todos sabemos aqui, e para ganharmos tempo, vou ler aqui João capítulo 11, no versículo 20 em diante, né? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Veja que coisa interessante. Teu irmão há de ressurgir, referindo-se a Lázaro. Aí Marta diz a Jesus: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha que coisa incrível. Marta, ela estava consciente de que a ressurreição era um propósito divino quando a vinda do Senhor, no último dia, quando o reino de glória fosse estabelecido. O último dia se refere aqui ao último dia da antiga aliança. Não é o fim do mundo, não é o fim dos tempos, não é a consumação da humanidade na terra. Marta, ela esperava de Jesus um milagre. Ela queria ver o seu irmão novamente em vida. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que Jesus o ressuscitaria no último dia, porque ela compreendia acerca dessa ressurreição e de natureza espiritual, porque se fosse física, terrena, o morto ressurgindo dos túmulos, ela não se preocuparia em procurar Jesus para que Jesus realizasse o milagre da ressurreição do seu irmão. Ela esperaria, ela ficava consciente, descansada. Por quê? Porque vai haver um dia, no último dia, quando Jesus voltar, e eu compreendo, tenho fé nisso, eu sei, eu vou rever meu irmão. Então não vou me preocupar dele agora ressuscitar. Ele pode ir embora porque um dia eu vou reencontrá-lo. Mas essa não foi a ideia, tá certo, dela. Ela queria um milagre porque sabia que na partida dele, no último dia, isso não seria possível, porque a ressurreição seria espiritual no último dia. Esse é o fato que infelizmente muito se desconhece. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. A palavra de Deus é bem clara, né? E todo aquele, diz a palavra, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? E ela continua dizendo: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então ela estava totalmente esclarecida de quem era Jesus, que ele era o Messias, de toda a proposta da profecia em relação ao seu reino espiritual, a sua vinda em glória, a sua morte e ressurreição. Ela sabia de tudo isso, né? Ela compreendia que todo aquele que cria em Jesus não morreria eternamente, mas o que ela queria era um milagre naquele momento, era rever o seu irmão. Ela não queria ter aquela perca do irmão, e é por isso que Jesus o ressuscita, né? Fazendo aquele milagre, trazendo para a vida. Mas aquilo não é o retrato de forma nenhuma da ressurreição do último dia, da ressurreição dos mortos, como nos é ensinada, né, através da fé cristã tradicional. Esse é o ponto que devemos entender neste discurso de Jesus e Marta, em nome do Senhor Jesus. Se ela soubesse, mais uma vez, né, se ela soubesse realmente que ao último dia Lázaro retornaria no corpo físico, obviamente ela não ficaria perplexa na situação pedindo milagre de Jesus, porque ela saberia que um dia retornaria a vê-lo novamente no corpo físico, abraçá-lo e amá-lo como sempre o amou. Então essa é a verdade que devemos entender. A ressurreição do último dia é totalmente voltada ao último dia da aliança, o último dia da dispensação mosaica, e se manifestou na queda do templo em 70 com a invasão romana, tá certo? Obrigado pela tua participação mais uma vez. Não deixe de dar o teu like nesse vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Também siga-nos nas redes sociais disponíveis, tá? Instagram, Facebook, o Twitter, e vamos juntos levar essa verdade para muitas vidas que precisam, pois carecem por falta do conhecimento. Fique na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Graça e paz.